Bom dia, bom dia, bom dia, com alegria, com vitória, com vida de Deus, com fôlego novo, com força, disposição. Eu creio que Deus vai falar o seu coração, vai falar o meu coração, Deus vai ministrar ao nosso coração nessa manhã, porque eu quero que você entenda que você não é obra do acaso, que você tem um chamado, um propósito, e isso é muito poderoso, queridos. Só que tem muita gente que ela fala assim, mas qual é o meu propósito? Eu não sei meu propósito. E eu quero dizer pra você outra coisa, uma vida, né, pior do que a bendita, que a morte, né? Porque a morte, ela não é opcional. Nós vamos morrer, a não ser que Jesus volte antes de você morrer, então ele vai te levar em vida, né? Mas, caso você não seja arrebatado, você vai morrer. Então, a morte não está sendo ultimamente uma opção para nós, né? Vamos morrer? Vamos. Mas existe um propósito de Deus, existe um chamado de Deus para você cumprir aqui antes de morrer. E pior do que morrer é viver uma vida sem propósito. É acordar pela manhã e não saber o seu motivo de acordar. O seu porquê. Queridos, a maioria das depressões, das doenças emocionais, do desequilíbrio emocional das pessoas está totalmente conectada a um vazio de propósito. Às vezes nem é um vazio de Deus. Às vezes a pessoa tem Deus na vida dela, conhece Deus, mas ela tem um vazio de propósito, tá? Então eu acredito que a importância da gente buscar pelo propósito, a importância da gente orar a Deus a respeito de propósito, a importância da gente ler leituras a respeito de propósito, a importância de você viver processos de autoconhecimento para que você entenda o seu propósito. Eu lembro que quando eu não entendia meu propósito, eu sempre pensava assim, Deus podia me levar, né? Minha vida não faz sentido, Deus podia me levar, podia me levar, podia me levar. Eu orava muito para Deus me levar. Hoje eu não oro para Deus me levar. Eu falei, Senhor, não me leva, não. Não me leva, não. Eu tô até com o meu projeto fitness para viver 100 anos. O projeto fitness do povo é pra ir pro verão, né? É pra ir pra praia. É pra caber no maiô ou no biquíni. Não, o meu é pra viver, né? É pra viver 100 anos. Então, meu projeto fitness é pra viver muito. Porque eu tenho um chamado de Deus e eu quero cumprir o chamado de Deus nessa terra. E eu quero dizer pra você que todos nós temos um chamado e um propósito. Agora, nós também temos um chamado e um propósito em comum. Todos nós temos o mesmo chamado e o mesmo propósito em comum. E também temos um chamado e um propósito diferenciado. Algo específico que Deus criou para fazer. Só que o nosso chamado em comum se chama relacionamento com Deus. O nosso maior propósito que Deus nos criou foi para se relacionar com Ele. Para ter comunhão com Deus, para ter relacionamento com Deus, para viver em intimidade, né? O maior chamado de Deus para o homem, o maior propósito de Deus para o homem é relacionamento, é intimidade, é proximidade do homem com Deus. Esse foi o maior propósito. Quando Deus criou o homem todos os dias, Deus estava no jardim para se relacionar com aquele homem. Para se relacionar com Adão e Eva, para ter esse momento de proximidade, de intimidade. Deus nos chamou para isso, queridos. E na maioria das vezes nós não conseguimos entender e perceber isso. E nós buscamos Deus para muitas coisas, mas nós não temos essa clareza do primeiro propósito, que é essa intimidade com Deus, é esse relacionamento com Deus. Essa palavra que eu vou ler aqui hoje vai falar de pessoas que não entenderam isso. Vai falar de pessoas que não entenderam isso. E eles pediram para que né? Eles pediram para Moisés que tivessem esse nível de relacionamento com eles, com Deus. Então vamos lá. A palavra de Deus está em Êxodo 20, versículo 18. Êxodo 20, versículo 18 diz assim: Vendo-se o povo diante dos trovões, relâmpagos e do som de trombeta e do monte fumegante, todos tremeram assustados. Ficaram à distância. E disseram a Moisés: Fala tu conosco, e nós ouviremos. Fala tu conosco, nós ouviremos. E olha esse restante. Mas que Deus não fale conosco para que nós não morramos. Que Deus não fale conosco para que nós não morramos. Espírito de Deus,
Ministra a vida no nosso coração nessa manhã. Não nos deixa sair daqui como nós entramos. Que a tua palavra, Senhor, possa ser escrita dentro de nós. Possa nos levar para um novo nível. Já queremos te dizer. Nós não queremos ser como esse povo que preferia ouvir a voz dos homens ou ouvir a tua voz. Senhor, eu quero aprender a ouvir a tua voz. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Eu quero trazer um contexto desse texto que Moisés, ele pede o povo para se preparar, para se organizar, para se santificar, porque eles teriam um encontro com Deus. Porque eles ouviriam Deus face a face. Porque eles teriam a oportunidade que Moisés tinha, queridos. Moisés, a palavra de Deus diz assim, olha, né, a profetas eu falo em sonhos, eu falo em visões, mas com Moisés não. Moisés eu falo face a face. Olha que oportunidade. Olha que algo tão precioso. E esse face a face, queridos, fala de intimidade. Fala de comunhão. Fala de relacionamento íntimo. Alguém que você fala face a face. Alguém que você não fala por enigmas, por rodeios. Mas alguém que você tem intimidade. Sabe, quando você tem intimidade com alguém... Por exemplo, eu já tive várias situações que eu trabalho com desenvolvimento. Então, por exemplo, quando eu converso com alguém, uma conversa informal. Informal. Conversa, dando risada e tal. Ali eu já faço mapeamento de bloqueio. Fulano, ó, isso aqui, bloqueado aqui, aqui. É automatizado, queridos, porque eu tô trabalhando com isso o tempo inteiro. Então é automatizado na minha cabeça. Então, quando eu encontro alguém, a expressão facial dele, a expressão corporal, a fisiologia, tanto facial quanto corporal, é automatizada. Eu não quero, tem hora que eu falo, eu não quero ver, eu não quero ler, eu não quero saber, eu não quero nada. Mas é automatizado. Por quê? Porque eu treinei para isso. Então, eu vejo coisas que as pessoas que não estudaram essa área de desenvolvimento humano não vai conseguir ver, não vai conseguir perceber. Mas eu consigo ver, eu consigo perceber, eu consigo mapear. Só que tem pessoas que eu tenho intimidade, que eu tenho proximidade. Pessoas que estão no meu nível de relacionamento, que eu falo, fulano, vem cá. Olha, vamos trabalhar isso aqui, isso aqui, isso aqui, entendeu? Agora tem pessoas que eu não tenho nenhum tipo de afinidade, de proximidade. Então eu posso ver durante muito tempo que a pessoa precisa fazer mudanças, que tem coisas que precisam ser trabalhadas e tal. Mas eu não falar, por quê? Porque ela não me deu intimidade, ela não construiu relacionamento suficiente que eu pudesse adentrar em áreas da vida dela para conseguir gerar algum tipo de mudança e transformação. E essa palavra fala de Moisés convocando o povo por direção do próprio Deus, para que esse povo tivesse a oportunidade de ter relacionamento, intimidade, proximidade, que Deus pudesse entrar na vida deles e falar assim, olha, isso aqui não tá certo, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo. Ou seja, Deus ia deixar de mandar recado. Olha isso. Deus ia deixar de mandar recado por Moisés para falar face a face com aquele povo. Deus iria levar aquele povo para um novo nível. O nível de quê, queridos? Intimidade, relacionamento, falar face a face, ouvir a voz de Deus, ouvir as orientações do Senhor, ser conduzidos pelo próprio Deus. Olha a oportunidade que está nesse versículo. Olha a oportunidade que essas pessoas tiveram. A mesma oportunidade de Moisés de conhecer mais de Deus, de se aproximar de Deus, de ter comunhão com essa presença poderosa, santa, impactante. Só que olha o que aconteceu. Eles dizem, todos tremeram assustados e ficaram à distância. A primeira coisa que o povo, ao ver a glória de Deus, eles ficaram distantes. Eles disseram, nós estamos com medo. E eu quero dizer para você que muitas vezes tem pessoas que por conta do medo, elas não vivem os planos e os projetos de Deus nessa terra.
Por conta do medo, pessoas ficam paralisadas e não vivem o relacionamento de intimidade, de comunhão que Deus te chamou para que você vivesse. Por conta do medo, você não faz aquilo que Deus está dizendo para você fazer. Esse povo, por conta do medo, o medo da glória de Deus, eles disseram, epa, eu permaneço à distância. Eu vou permanecer longe dessa presença. Queridos, eu conheço pessoas que ela diz assim, olha, eu não quero ter visão, eu não quero ter revelação, eu não quero esse negócio de cair no poder, eu não quero essas experiências mais aprofundadas, eu não quero isso, eu não gosto disso. Eu conheço pessoas que dizem isso. Não, aí já chega, isso aí é demais pra mim. Não, isso aí não. Então eu quero viver nesse lugar de mais superficial. Não precisa tanta profundidade. Não, porque senão eu vou ficar alienado. Eu não gosto desse povo alienado. Queridos, eu quero dizer pra você que o relacionamento com Deus não é pra alienar você, não. Mas, de fato, te leva pra um novo nível. O relacionamento de intimidade, de proximidade, de comunhão com o Senhor não é pra alienar você, não. Mas leva você pra um lugar aonde você entende os planos, os projetos, os propósitos de Deus. Aonde você começa a enxergar os problemas de uma forma diferente, você começa a enxergar as pessoas de uma forma diferente, onde você começa a enxergar oportunidades onde nem tem oportunidades. Esse nível de comunhão, de intimidade, de proximidade que Deus está te chamando para viver é uma frequência diferente. Inclusive, pela ciência, já se comprovou que quem tem uma vida de oração, eu tenho uma revista aqui em casa, que fala de fé, que fala de oração, revista Veja, com pesquisas científicas. Queridos, já é comprovado que alguém que ora, que alguém que tem comunhão com Deus, ele consegue ativar áreas do seu cérebro que alguém que não tem comunhão não consegue ativar. Que a pessoa que tem essa comunhão, essa intimidade com Deus, ela adoece menos. Ela tem uma grande tendência a não se envolver em vícios de pornografia, de bebedeira, de tantas outras coisas. Ela tem uma tendência maior de ter uma família feliz, de ter uma vida consistente, de não ter doenças emocionais e físicas. E eu não estou falando aleatório, estou falando de pesquisas que já foram comprovadas a respeito dessa comunhão, dessa intimidade, que esse nível de comunhão e intimidade te leva para uma nova frequência. E Deus está te chamando para esse lugar. Deus está te chamando para esse lugar de comunhão. Deus está te chamando para esse lugar de intimidade. Deus está te chamando para esse lugar que Ele quer falar face a face com você. Deus não quer essa distância, essa indiferença. Quantas pessoas estão dentro de um ministério, dentro de uma igreja, mas elas são indiferentes à presença de Deus. Elas são indiferentes à voz de Deus. Elas são indiferentes à direção que Deus está dando. E olha aqui o texto que nós lemos. Esse povo, ele disse, Moisés, fala tu conosco. Moisés, ministra ao nosso coração. Moisés, nos dá o recado. Moisés, diz para nós o que Deus está falando. Eu quero que você ouça, Moisés, a Deus. A gente não quer ouvir, não. Olha o que eles disseram aqui, ó. Mas que Deus não fale conosco. Que Deus não fale conosco. Essa palavra aqui, ela é muito forte para mim. Ela me chama muita atenção. Pessoas que se prepararam, pessoas que se organizaram, pessoas que jejuaram, pessoas que trocaram suas vestes. E quando eles estavam em um ponto estratégico para ouvir a voz de Deus, para ir em um lugar mais profundo, para conhecer Deus, uma face diferente de Deus. Qual era a face que esse povo estava para conhecer? A face da glória. Derrama a tua Shekinah sobre nós. A glória. Eles estavam para conhecer a face da glória de Deus. A face do sobrenatural de Deus. A face de um nível que naquela comunidade inteira só um homem conhecia, Moisés. E eles disseram assim, Moisés, continue você sozinho conhecendo essa face da glória de Deus. Moisés, continue você tendo intimidade com Deus. Moisés, continue você buscando essa presença de Deus. Você fala conosco. A gente não quer isso, não. É demais para nós. E eles dizem que Deus não fale conosco. Isso aqui, querido, se chama surdez de Deus. Eu quero ser surdo
para Deus. Eu prefiro ouvir pessoas. Eu prefiro ouvir pessoas do que ouvir a voz de Deus. Queridos, eu quero dizer para você que Deus usa pessoas. Só que nem todo mundo que está falando em nome de Deus é Deus que está falando. Deixa eu abrir para essa cachorra aqui, em nome de Jesus. Só Deus para ter misericórdia. Surdez de Deus. Eles disseram, preferimos que você, Moisés, continue tendo intimidade com Deus, proximidade com Ele, e que então você nos dê o recado. E que então você fale conosco e não Ele. Queridos, quando Jesus morre lá na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou. E ele não se rasgou de baixo para cima, ele se rasgou de cima para baixo. Mostrando que de fato não foram homens que abriu o Santo dos Santos para que você e eu entrasse. Foi o próprio Deus que rasgou a entrada para o Santo dos Santos. Hoje você tem acesso ao próprio Deus a qualquer hora, a qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer necessidade. Você tem acesso ao Santo dos Santos para falar com Deus, para ouvir Deus, para ter intimidade com Deus, para ir nos lugares mais profundos da presença de Deus, para ter as experiências mais poderosas na presença de Deus. Não apenas mais um sacerdote pode ir na presença de Deus e trazer o recado para os homens, mas cada pessoa que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida adentra no Santo dos Santos, quando quiser, a hora que quiser, com liberdade, com ousadia, para ter comunhão com o Rei da Glória. Só que esse povo diz assim, olha, nós não queremos. Eu quero dizer para você que nos nossos dias não é muito diferente. As pessoas colocam a sua vida espiritual, o seu crescimento espiritual, a sua vida de oração, a sua vida de busca na mão de alguém. Ele diz, meu pastor é obrigado a pagar um preço pela minha vida. Então ele diz assim, vai lá, meu pastor, ora por mim, clama por mim. E aí você vem e me dá o recado. Porque eu, não tem tempo pra isso, não. Busca, não tem tempo, não. Eu sou muito corrida, minha vida é muito corrida. Surdez de Deus, queridos. Só que tem muita gente que realmente tem buscado a Deus. E tem trago uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de transformação, uma palavra de mudança. Como Moisés trazia. Mas a maioria não. A maioria, queridos, que tem trago palavras, ele nem tem ouvido Deus. E uma geração inteira surda. Deus está falando e você não está ouvindo. Em Apocalipse você vê várias vezes. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça. Todo mundo que eu conheço, pelo menos a maioria, tem ouvidos. Parece incongruente essa palavra. Mas, queridos, esses ouvidos, esse ouça, está falando, queridos, de um reino espiritual. Você pode ter ouvidos físicos, mas você pode ser um surdo espiritual. Você pode ser alguém que entrou nesse lugar onde você prefere recados do que ouvir a voz de Deus. Quantas pessoas eu conheço que a sua vida é totalmente baseada em uma busca de profetas de um canto para o outro, de um canto para o outro. Eu conheço pessoas que vão toda semana para ouvir uma profecia, mas não tem coragem de orar, não tem coragem de ler a palavra, não tem coragem de buscar o Senhor, não tem coragem de ter comunhão com Deus. Não tem. Aí vai de lugar em lugar para ouvir uma profecia. É porque Deus falou isso, porque Deus falou isso, aí aquilo começa a virar uma bagunça. Porque muitas vezes a palavra que a pessoa tem não foi Deus que falou. Queridos, é impressionante na minha própria vida. Eu amo a profecia. Amo. Eu acredito na profecia. Eu acredito na palavra profética. Eu amo a palavra profética. Só que todas as vezes que o meu pai usa um profeta para falar comigo, ele já falou comigo antes. Lá no meu lugar de oração. Todas as vezes que Deus usa alguém para me trazer uma palavra de profecia. Ah, meu filho. Na verdade, eu digo, é uma palavra de confirmação. Só.
Porque o meu pai já tinha falado, já estava anotado, já estava lá. E os meus filhos, eles falam comigo: mãe, Deus mostrou alguma coisa? Deus falou alguma coisa? Por quê? Porque Deus confirma, querido. Sabe por quê? Porque Ele quer que você tenha intimidade. Ele quer te levar para esse lugar de comunhão, da glória de Deus, da presença de Deus. Mas tem muitas pessoas que estão surdas. Que disseram assim: Senhor, não fala comigo não. Eu já convivi com pessoas, queridas. Inclusive, eu tive uma aluna na mentoria retrasada. Que ela falava assim: Deus, olha só, faz minha vontade, não faz a sua não. Porque ela tinha medo de Deus. Ela foi criada num ambiente onde ela não conheceu Deus de verdade. Ela só conhecia o Deus Senhor, mas o Deus Pai de jeito nenhum. Ela só conhecia uma face de Deus. E era um Senhor e muito bravo. E quando ela começou a conhecer uma outra face de Deus, o Deus Pai, o Deus Amor, quando ela conheceu essa face de Deus, ela começou a fazer a oração: cumpre o teu plano em mim. Cumpre o teu propósito em mim. Faz a tua vontade em mim. Queridos, esse povo, eles têm uma oportunidade sobrenatural. Uma oportunidade de entrar na presença de Deus. De ter comunhão com o Rei da Glória. Eles têm a oportunidade de ter as experiências mais sobrenaturais que um ser humano podia experimentar. A Bíblia diz que eles estavam diante de trovões, relâmpagos, som de trombeta, o monte fumegava e todos tremeram assustados. Meu Deus, olha que o negócio estava pegando lá. E eles disseram assim: Moisés, nós decidimos aqui, a gente não quer falar com Deus. A gente não quer essa intimidade toda não, pode deixar quieto. Fala você mesmo conosco. E eu quero te dizer nessa manhã, Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer: eu quero ficar mais próximo de você. Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer: eu quero ter mais intimidade contigo. Eu quero que você aprenda a ouvir a minha voz. Eu quero que as palavras que você ouça na igreja, no seu dia a dia, as palavras proféticas que você recebe, só sejam complementos e confirmações daquilo que eu já te falei. Eu quero ter um relacionamento com você. Eu quero te mostrar as minhas faces. Deus está te chamando para esse lugar nessa manhã. Deus está te chamando para um lugar de efatá. De abrir os seus ouvidos espirituais e que você diga para Ele: Senhor, eu quero adentrar nesse lugar da Tua presença. Eu quero ir para esse lugar mais profundo no Senhor. Eu quero, Pai, sim, ouvir profecias. É bom demais. Mas que as profecias sejam apenas confirmações daquilo que o Senhor já ministrou no meu coração. Eu quero, Pai, ler a Tua palavra e ter revelações que eu nunca ouvi de lugar nenhum. Eu quero adentrar em um lugar que é o meu principal propósito. Relacionamento. Intimidade. Comunhão. Assim como Moisés teve a oportunidade de falar face a face com o Senhor. Deus está te chamando hoje para esse lugar. Nós estamos, querido, em uma nova aliança. E nessa nova aliança, a presença de Deus, ela não é carregada mais em uma arca de madeira revestida por ouro. A arca de madeira revestida por ouro, ela carregava a presença de Deus. Na nova aliança, nós somos os carregadores da presença de Deus. Que você possa ampliar sua consciência hoje, de dizer: eu carrego a presença de Deus. Eu sou a arca da aliança desses dias. Eu preciso permitir que essa presença que já está dentro de mim me leve para lugares mais profundos. Me leve para um lugar de intimidade, me leve para um lugar de comunhão. Me leve para um lugar onde os meus ouvidos, os meus olhos, os meus sentidos estejam totalmente conectados com a presença do Espírito Santo. E que eu não seja como esse povo de Israel, que disseram: eu não quero ouvir Deus. Eu prefiro ouvir os homens. Que você diga: Senhor,
Eu quero te ouvir. Ainda que eu ouça homens que falam a respeito do seu nome, eu quero ter uma comunhão tão próxima, tão íntima contigo, que quando eu ouça uma palavra profética, essa palavra profética só venha confirmar aquilo que eu já ouvi na tua presença. Eu quero entrar nesse lugar, aonde antes de tudo acontecer na minha vida, o Senhor me mostre antes, o Senhor me oriente antes, o Senhor me direcione antes. Que eu nunca chegue atrasado em algum evento da minha vida, mas que eu tenha consciência de cada passo, porque eu sou conduzido e guiado pelo teu Espírito Santo. Que nessa manhã você saia desse lugar de surdez espiritual. Que nessa manhã você decida vestir as suas roupas de santidade. Que você decida entrar nesse lugar de comunhão, intimidade com o Senhor. Que você decida ser intencional nessa vida de busca, nessa vida de intimidade. E que você decida viver nesse lugar onde você conhece não apenas uma face de Deus, a face que alguém te apresentou. Eu disse para os meus filhos outro dia em uma reunião de família, vocês já chegaram numa idade que vocês não podem mais conhecer o Deus da minha mãe, o Deus do meu pai. Vocês precisam conhecer o seu Deus. E tem momentos na nossa vida, queridos, que nós não podemos mais conhecer o Deus de uma religião, de uma denominação, de alguém que nos apresentou, o Deus da nossa mãe, o Deus do nosso pai. Mas nós precisamos conhecer o nosso Deus. Nós precisamos ter uma experiência como a de Jó. Eu te conhecia de ouvir falar. Alguém falava de você para mim. Mas agora os meus olhos te veem. Presença, face, intimidade, proximidade, comunhão. Ao ponto de dizer, eu te conhecia porque os outros me contavam o seu respeito. Mas agora não. Eu te conheço porque os meus olhos te veem. Eu te conheço de caminhar contigo. Eu te conheço de andar. E de estar perto de você. Eu te conheço de caminhar face a face. De falar contigo em intimidade. De ouvir a tua voz. De ser conduzido pela tua presença. E que nessa manhã essa palavra possa adentrar no seu coração. E que toda a surdez de Deus possa sair da sua vida. Que você possa ir para uma nova frequência. A frequência de comunhão e intimidade com o Senhor. Pai, nós oramos nessa manhã. E nós colocamos diante do Senhor os nossos sentidos. Efatá, alcance os nossos ouvidos, olhos e sentidos. Que nós possamos adentrar nesse lugar de comunhão, de intimidade. Senhor, esse lugar onde nós possamos ouvir a Tua voz, ser guiados pelo Teu Espírito Santo. Pai, quando uma palavra profética, através de pessoas, chegarem na nossa vida, seja apenas confirmação daquilo que o Senhor já falou conosco, no lugar secreto, no lugar da intimidade, no lugar da comunhão. Pai, aqueles que até então estavam tão distantes, cansados, sobrecarregados, que nessa manhã eles sejam tocados por essa presença. Ó Deus, e que, assim como Moisés, que tinha uma intimidade, uma comunhão contigo, e falava contigo face a face, Senhor, nos traz a oportunidade de entrar nesse lugar. Nos traz a oportunidade de entrar nesse lugar de comunhão, de intimidade com o Senhor. Nós não queremos ser como esse povo que manteve a distância. Nós não queremos ser paralisados pelo medo. Nós não queremos ter uma surdez de Deus. Mas nós queremos ter os nossos ouvidos afiados para ouvir cada sussurro teu. Ah, Senhor, que nós possamos silenciar a nossa alma, as nossas inquietações, para então ouvir a tua voz. Ouvir a tua voz. A voz das muitas águas. Em nome de Jesus, se revela a nós, Pai. Se revela a cada um que fez parte dessa live, aqueles que ainda vão ouvir. Traz a tua revelação, traz a tua clarificação, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Que Deus, em nome de Jesus, possa ministrar vida ao teu coração. Que você não saia daqui como você entrou. E o melhor de tudo, coloque em prática. Talvez você não tenha um horário para ter comunhão com Deus. Separa um horário na sua agenda. Não espera ter tempo, porque você nunca vai ter. Faça esse tempo acontecer. Tenha o tempo, comunhão com o Senhor. Leia a palavra, ouça a voz de Deus.
Todas as vezes que você estiver no seu devocional, pergunta: o que Deus está me falando? O que Ele está ministrando ao meu coração? O que Deus quer me falar hoje? Senhor, às vezes eu falo assim: Deus, eu não estou entendendo ainda. Seja mais claro. Eu não estou entendendo ainda. Que nessa manhã você saia daqui para esse lugar de comunhão, de intimidade. Que verdadeiramente você não conheça Ele de ouvir falar, mas você conheça de caminhar com Ele. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Que nós possamos dar o pontapé inicial, né, na semana aí, segundou, e que você possa construir uma excepcional semana, guiado pelo Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus. Amanhã a gente se vê aqui, tá bom? 7 da manhã, e eu quero lembrar pra você que nós vamos fazer uma campanha de jejum e oração do dia 1 até o dia 12, tá? Pra quê? 12 dias de clamor para 12 meses de favor. Então convida o máximo de pessoas que você conhece. Junto com isso, nós vamos ler um livro de fé. Na verdade, eu tô orando ao Senhor por que livro, né? Mas eu sou apaixonada pela quarta dimensão. Isso, eu já quero começar meu ano lendo a quarta dimensão, tá? Então, assim, eu tô orando. Deus vai mostrar também. Nós vamos iniciar nesses 12 dias, né, lendo um livro, lendo a palavra, sendo ministrados, fazendo algumas atividades. Eu quero traçar metas e planos com vocês para 5 áreas principais da vida. Eu quero que você realmente tenha consciência do que você fez até aqui, né? Quais são os novos projetos que você quer fazer. Eu quero que você inicie o seu ano, né, diferente. Eu quero que você realmente viva algo novo. Queridos, no ano passado, quem fez no ano passado, nesse ano, né? Quem fez esse projeto comigo, gente, foi muito lindo. Olha, foi tanto testemunho, foi cura, porta de emprego aberta, construção, negócio foi montado nesses 12 dias, tá? Negócio, empresa. Gente, foi muito poderoso, foi muito lindo, foi muito impactante, foi abençoador. E eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque durante o ano eu vou recebendo depoimento o ano todo, né? O ano todo a gente vai se movimentando. Então convido o máximo de pessoas que você possa... Olha só, se você que tá aqui hoje, você convidar uma pessoa, faz parceria com ela. Fulano, olha, eu vou participar de um projeto, uma campanha de jejum e oração, e você vai ser minha parceira, você vai ser meu parceiro, tá? Nós vamos jejuar, nós vamos orar, nós vamos crescer, porque não é apenas um projeto de jejum e oração comum, né? Não é. É um projeto, assim, muito precioso, muito detalhe ali acontecendo. E Deus vai nos dar direções incríveis, poderosas. Eu sei que vai ser um tempo muito, muito abençoador. E você pode chamar toda a sua casa, sua família, filhos, queridos. Envolva seus filhos, pelo amor de Deus. Ontem eu tava falando que os meus filhos, eles começaram a jejuar com 3 anos de idade. O povo achava que eu era do mal, uma carrasca, não sei o quê. Mas, queridos, se eu esperar ensinar quando cresce, não aprende, não. Eles não querem, nem querem mais. Pega um adolescente pra jejuar, não quer, tá? Então, envolva seus filhos dentro desse projeto, dentro dessa comunhão, dessa proximidade, né? Dessa leitura desse livro. Não sei se vai ser a quarta dimensão, mas se for, ele é muito bom. Eu leio ele todo ano. Ele faz total diferença na minha vida. É um livro sobrenatural. Ele é muito top. Pena que eu não consegui conhecer o pastor Paul Yong-Chu. Ele foi para a eternidade muito rápido, eu achei, né? Mas, por favor, convide o máximo de pessoas, se comprometa com isso. E do dia 1º ao dia 12 nós estamos juntos aqui, ó. Vai ser power. Vai ser sobrenatural em nome de Jesus, ó. Beijo com cheiro no coração de vocês. Um abraço bem apertado. Tamo junto. E amanhã a gente se vê.